Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, o nosso segundo bloco, falando sobre Bíblia, a Palavra de Deus, e agora sobre tradução, tradição e preservação. Muitas pessoas imaginam que o cânon bíblico foi criado no concílio, ou então por líderes de algumas igrejas, mas nós sabemos que existe uma complexidade muito maior do que se reunir e escolher qual texto faz parte da Sagrada Escritura. E para essa conversa, o pastor César e o pastor Bruno nos ensinarão, nos auxiliarão para lembrar, né, ou nos ensinar de como foi feito, de como se dá essa autoridade ou reconhecimento dessa autoridade das Sagradas Escrituras e como ela permanece até hoje no nosso meio. Pastor César, por favor, pode contar um pouco da história da formação da Escritura para a gente? Talvez ali os primeiros séculos, como as coisas aconteceram? Eu acho que você tocou no grande problema, né, que no imaginário de muita gente foi na canetada, né? Assim, você tem uma porção de livros apresentados como opção e num concílio se define assim, vamos fazer uma seleção aqui, esses são os aprovados, né? E como você bem pontuou também, é um processo muito mais complexo e demorado, né? Não é algo que se resolveu numa reunião, mas que tem muito a ver com o uso dos textos ao longo das décadas e séculos na vida da igreja. As diferentes congregações espalhadas pelo mundo tinham disponíveis diferentes textos, né, que não circulavam inicialmente em um volume único. Então, isso era uma questão já, né? Não é assim, quais livros tem na sua Bíblia, a Bíblia enquanto volume, e quais tem na minha? Não, simplesmente nós temos na igreja praticamente uma biblioteca, né? Nós temos conjuntos diferentes de textos ali disponíveis, não encadernados inicialmente, e então você não tem exatamente a mesma coleção, até por uma questão de disponibilidade. Então, as primeiras listas, na verdade, de cânones, elas surgem a partir da comparação, da consideração. Quais são os textos que são usados na maioria das congregações, ou em todas as congregações? E aí você diz, olha, todas usam esse Evangelho segundo Mateus. Nem todas reconhecem e usam o Apocalipse. Algumas usam ainda outro Apocalipse, né, o Apocalipse de Pedro. E aí você vai tendo um caminho longo de uso desses textos, de reconhecimento da autoridade desses textos, até que se forme um consenso. Né? Olha, né, chegamos à conclusão que, de fato, esses são os textos que a igreja reconhece. Isso muito mais dizendo com respeito ao Novo Testamento, claro, né? No Antigo Testamento você já tinha um caminho andado, digamos assim. Então a igreja simplesmente pôde herdar o que já era carregado pela tradição de Israel, pela tradição que depois nós vamos chamar de tradição judaica, né? Claro que há aí também uma questão, né, de qual o conjunto exato de textos a ser usado, mas isso não foi tanto o grande problema, né? Eu acho que o grande problema nem foi o cânone, a gente tem que falar mais da formação do cânone e do estabelecimento disso mais fixamente, mas em meio a essa questão do cânone, o que vai gerar muito mais diferença e divergência é a questão do como ler esse conjunto de textos, mais do que quais são os limites desse conjunto de textos, né? As pessoas imaginam que as diferenças doutrinárias surgem por causa de cânone diferente. Na verdade, elas surgiriam sempre, mesmo com o mesmíssimo cânone, por causa da diferença de abordagem, né? Mas vamos lá, Bruno. Não sei se tem muito que eu poderia acrescentar a isso, mas assim, não porque não, de repente, não haja mais informações a acrescentar, mas acho que não poderia colocar muito melhor. Mas eu diria assim que uma coisa importante, né, da gente entender é que a escritura, ela, por inspiração divina, como nós já comentamos, mas ela nasce na igreja, né?
ela é lida dentro da igreja. Então você não separa essas duas coisas, né? Então eu acho que essa história do cânone, digamos assim, da formação do cânone, ela testemunha muito isso, porque o que é autoritativo? Aquilo que a igreja reconhece como autoritativo, né? E por vezes, como até o pastor César falou, e você mesmo, né, pastor Ramires, esse foi um processo bastante, digamos, demorado e que teve ali, tem as suas complicações, mas uma verdade permanece, né? Não se trata de um indivíduo com o texto, né? Não se trata de um indivíduo fechado no seu quarto com o texto da Bíblia e Deus revelando coisas diretamente para ele, mas se trata da Escritura sendo lida dentro da igreja, sendo produzida dentro da igreja para a igreja, né? E claro, para fora também a partir do testemunho da igreja, né? Então, se a gente pega o próprio registro da Torá, né, ele foi dado para a Assembleia de Israel em torno do Monte Sinai. Se olha os escritos no Testamento, eles surgem das congregações, né, para as congregações, etc. As epístolas é o exemplo mais óbvio disso, o próprio Apocalipse, né? Então, existe essa relação íntima entre a Escritura e a Igreja. Ela é lida dentro da Igreja, interpretada dentro da Igreja, né? Isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque nós hoje não somos os únicos que lemos a Escritura, né? Nós não somos nós não esgotamos o que é a igreja, nós no presente, mas há muitos milênios a igreja de Deus tem lido esses textos, tem interpretado esses textos, tem refletido sobre esses textos e pensado sobre eles e vivido eles. Então, nós estamos dentro dessa corrente de recepção e entrega, né? Tanto do cânone como tal, como da interpretação bíblica, né? Então, enfim, eu acho que isso que eu digo não é tanto técnico sobre o cânone, mas acho que são reflexões importantes que surgem a partir da formação, né, do cânone. Eu achei legal no início do pensamento, né? O senhor falou sobre a escritura nascer dentro da igreja, né? E, de certa forma, fazer parte da história da igreja, né? E aí eu perguntaria qual é o valor dessa história ou dessa tradição na formação das Sagradas Escrituras, mas também na medida em que ela chega, né, na igreja hoje e nós nos deparamos já com a escritura pronta, né, digamos assim, né, estabelecida, e O em Zíper, contrapartida, né? e também a história da igreja, né, essa tradição, essa formação, como nós olhamos para essas duas coisas e vinculamos essas coisas, né? Elas são complementares, elas são antagônicas. Então, eu acho que é importante a gente distinguir algumas coisas, né? Quando se fala sobre a questão da tradição. Tradição é uma palavra que ela pode ser usada tanto num sentido amplo como num sentido bem, bem específico, né? No sentido amplo, bom, primeiro, o que significa tradição, né? Tradição nada mais é do que transmissão, entrega, né? Hoje a gente tem uma visão, até por causa da nossa cultura, meio pejorativa, a gente tem uma alergia à palavra tradição, porque ela no imaginário popular significa a reprodução irrefletida de um costume, né? E você então precisa quebrar o paradigma, precisa quebrar a tradição, porque ela em si mesma é ruim. Mas não é isso exatamente o que significa tradição, né? Especialmente no sentido teológico e eclesiástico. Tradição significa entrega, né? É a transmissão de algo, tá? Então, nesse sentido, a própria escritura é a tradição. É uma tradição, porque ela foi transmitida, né? O cânon é uma tradição. Enfim, então a gente precisa distinguir o que a gente está falando quando a gente diz tradição. Então, eu vou talvez contribuir fazendo essa distinção, né? Depois o pastor César pode complementar. Num primeiro momento, a gente pode chamar de tradição tudo aquilo que Cristo nos entregou. Então, todo o ensino de Cristo, que inclusive está registrado na Escritura. Tudo isso é tradição. O próprio apóstolo Paulo fala, por exemplo, da Santa Ceia, aquilo que eu recebi, também entreguei. Ou seja, aquilo que o verbo ali é o verbo do qual surge a palavra tradição, parélabon, né? Eu recebi. Assim também entreguei para vocês, né? Aparádosis,
Tá? Então, por exemplo, a tradição da Santa Ceia é uma tradição que a gente recebe. Né? A ressurreição é uma tradição. Né? Também o apóstolo Paulo solenemente introduz essa doutrina, dizendo aquilo que recebi também entreguei. Né? Então, todo o ensino apostólico que está registrado no Novo Testamento e também os profetas são a tradição da igreja. Tá? Então, aqui a gente poderia distinguir, em primeiro lugar, essa tradição como dada diretamente por Cristo. Depois, a gente poderia ainda acrescentar a tradição que os apóstolos, pelos seus escritos, nos entregaram. Então, a tradição que Jesus dá aos apóstolos antes de serem registrados, né, os escritos. A tradição que os apóstolos nos entregam, que obviamente não é diferente, mas é uma outra forma apenas, nos seus escritos. Nós temos as tradições que a própria igreja nos entrega, por exemplo, celebrar o culto no domingo, né? A gente já vê em Atos ali, então através da igreja a gente recebe isso. Você tem a tradição da igreja pós-apostólica, né? Que confirma a doutrina apostólica, que testemunha essa doutrina, então é uma tradição útil, embora já não seja da mesma, digamos assim, não tenha a mesma autoridade que aquela tradição que Cristo nos entrega. Então, essa da igreja ela pode servir mais ou menos como um testemunho daquela. Enfim, são várias camadas de tradições que a gente pode distinguir. Né? E é importante que a gente distinga. A gente não pode colocar, por exemplo, assim, celebrar cultos na quarta, na sexta e no domingo, que é uma tradição, por exemplo, medieval, é uma tradição, a gente pode chamar de tradição, no mesmo patamar, por exemplo, da tradição, no mesmo patamar de autoridade da tradição da Santa Ceia que o apóstolo Paulo nos entrega em 1 Coríntios. Então é necessário que a gente faça a distinção. O que a gente quer dizer, afinal, com tradição? Não basta a gente dizer assim, escritura e tradição seja lá o que eu quiser definir. Né? Então é importante a gente ter essa distinção, e essa distinção ela traz clareza para quando a gente está tratando, especialmente em questões de autoridade da escritura e a maneira como ela se relaciona com o resto das coisas. Pensando nessa diversidade do que pode ser colocado sob o rótulo de tradição, né, e aí a gente corre um certo risco, porque as coisas se revestem de autoridade, muitas vezes, por causa desse título. Né? Isso porque um jeito de fazer isso, né, de dar um ar de autoridade para as coisas que se colocam sob o rótulo de tradição, é a questão da antiguidade. Né? Isso aqui é muito antigo. E então, como se o fato de ser antigo fosse suficiente para que algo fosse recebido acriticamente. Né? Então, eu não preciso nem pensar, é antigo, é verdadeiro. Né? É uma prática da igreja do século IV, do século III. Então, é para a vida da igreja eternamente. É simples perceber que há um problema nesse argumento quando a gente percebe que na igreja do tempo dos apóstolos, né, apenas pensa na igreja de Corinto, havia uma igreja, uma congregação ali, com práticas completamente equivocadas, né, de tal forma que precisa ser corrigida pelo apóstolo. Então, assim, não é a proximidade cronológica e nem geográfica que garante que uma prática da igreja é correta. Você tem no século I práticas da igreja que não são corretas. Então, a gente continua. Isso faz lembrar, né, que a gente valoriza a tradição até por seu valor de parâmetro, de acertos que foram, né, cultivados, mas também a gente olha para a história da igreja com essa percepção de que erros acontecem, de que falhas, aquela falibilidade de que o pastor Bruno falava no bloco anterior, né, as escrituras não têm falha, mas os nossos sermões podem ter falhas. Isso vale para tudo que os homens da igreja disseram no passado também. Né? Nos artigos de Smalcald, Lutero, lidando com uma questão muito específica, ele chega a uma conclusão que para nós é importante, que é que não é válido fazer artigos de fé das obras ou palavras dos santos pais. Ou seja, não é que são descartáveis, não é que sejam desprezíveis, são preciosos. Lutero, como agostiniano, sabe disso, e a discussão é sobre Agostinho mesmo ali. Mas a questão é, para fazer artigo de fé, você precisa de um respaldo das escrituras. Se não há, não tem como. E aí a gente lembra, né, um texto muito lembrado, eu acho que é bom que se lembre dele,
que é o que está lá em Marcos 7, como que Jesus lida com a questão da tradição, né, que os fariseus traziam para ele como autoridade. Ele não entra numa discussão sobre a tradição em si, olha, vamos avaliar se é isso mesmo, o que outro disse e o que um terceiro disse. Não, ele simplesmente pega esse conteúdo da tradição, né? O problema é justamente esse, né? Qualquer coisa você pode colocar como tradição, esse é um problema. E o que ele faz? Ele compara esse conteúdo da suposta tradição, que seria muito antiga, que depois vai se dizer que remete a Moisés também, mas Jesus compara isso com o que tem escrito, né? Com a Torá em si, com a Escritura. Se conflita com a Torá, Jesus mostra isso claramente, isso quer dizer que essa tradição não se sustenta, né? Ela não pode ser tida como verdadeira, porque não passou pelo crivo da Escritura. É só ler o episódio ali de Marcos 7, fica muito claro isso. E eu acho que é isso que a gente quer que seja feito com toda a tradição também. Não é jogar fora, mas é deixá-la ser julgada pela Escritura. Se conflita, se tem um problema ali, se não há uma convergência, a Escritura permanece e essa tradição vai ser julgada e desprezada. Nisso que faz com que ela conflite com as Escrituras, né? É o que Jesus faz ali e é o que é possível fazer. E aí, por isso, a gente vê mais uma vez a importância da Escritura, porque a Escritura está registrada. A tradição, você pode ir colocando coisas, isso aconteceu, obviamente, e você pode ainda atribuir essas coisas àquela autoridade inicial, mas sempre permanece a dúvida: será? Será? Depois, na tradição judaica, eles vão fazer justamente isso. Vão pegar essa tradição oral e dizer, não, se isso é a Torá oral, foi entregue no Sinai também, e ela remete a Moisés. E aí você fala assim, tá, e agora? Foram séculos de gente podendo colocar coisa ali e vai falar que remete a Moisés. Como que eu vou saber se remete a Moisés de fato ou não? A resposta já estava com Jesus ali em Marcos 7. Se conflita, não pode ser. Mas o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Tudo bem, mas ele não vai conduzir a igreja a desdizer o que ele disse nas Escrituras. Não vai gerar essa confusão. É um parâmetro que eu acho que permanece para a gente importante. Eu acho que essa discussão é muito importante para a gente saber colocar as coisas nos seus lugares, né? Então, todo testemunho exterior à Escritura é testemunho, né? Testemunho daquela verdade, né? Então, não deve conflitar, deve subordinar a ela, deve expor ela, deve explicá-la, deve confirmá-la, né? Deve, então, clareá-la, de repente, né? Então, e essa função, na verdade, que os luteranos veem dos pais, né? Então, por exemplo, quando se trata dos escritos dogmáticos, né? Então, primeiro se parte da Escritura e ao final de cada bloco, geralmente, se tem um trecho chamado Os Ditos dos Pais, que buscam confirmar aquela doutrina. Olha, qual que é geralmente o uso que se faz dos pais na tradição luterana? Se usa muitos pais, muito mesmo, inclusive no livro de Concórdia, mas o uso deles é qual? É mostrar o seguinte, olha, isso daqui que nós estamos dizendo, essa interpretação não é novidade, e ela já era crida antes. Bem dizer, essa é a função. Olha, além do propósito didático dos pais, da sabedoria dos pais, etc., e toda a riqueza, tem essa função. Olha, isso aqui que nós estamos dizendo, essa interpretação, ela não é nova, mas ela foi crida na igreja. Tá? Então, novidade é uma coisa ofensiva, né? Quando se trata de doutrina. E eu acho que isso também já nos dá ensejo para comentar brevemente sobre o aspecto positivo do uso dos pais, né? Então, eu acredito que hoje a tendência é muito maior a simplesmente desprezar e pisar do que se colocar os pés e buscar aprender também. Então, eu acho que hoje a gente acaba caindo num absolutismo do presente, uma ditadura do presente, em que os meus contemporâneos e a minha forma de ver, porque é contemporânea, é a mais correta. Simplesmente. É isso, esse é o critério, né? Ou porque eu consigo abrir o BibleWorks, ou tenho uma ferramenta de dicionário, logo, essa interpretação é a mais precisa e a mais correta.
mas isso não necessariamente é verdade, né? Eu acho que é importante a gente ter essa humildade e perceber que, olha, eu não sou o primeiro aqui lendo este texto, né? Existem muitas pessoas muito mais sábias, muito mais inteligentes, muito mais experimentadas do que eu que já leram, e eu posso ter o que aprender com eles, né? Então, a gente também aprender a receber, né? Com critério, naturalmente, mas aprender a receber também aquilo que é útil, né? Então, essa sempre foi a posição, digamos assim, dos confessores quando se trata dos pais, né? Então, você ter essa, digamos assim, essa consciência de que eles vieram antes e que eles têm o que nos ensinar, né? Nós assentamos sobre os seus ombros, digamos assim, com critério, naturalmente, como se faz com qualquer professor, né? Mas que a gente tem o que ensinar. Aliás, tantas coisas que a gente usa são formulações patrísticas, às vezes nem sabe, né? E atribui até a outros mais recentes, mas são deles, né? Então, acho que isso é importante, a gente saber que nós não somos os únicos ou os primeiros lendo, né? E que a igreja, ela não se esgota nos meus contemporâneos, mas ela se estende para muito antes de mim, né? E que não é porque é mais novo que é mais correto. Acho que esse é um ponto hermenêutico importante. E confirmando isso até com o pastor César citou o texto, né? Ali do que Jesus fala, eu acho que é importante a gente notar que, ao mesmo tempo em que ele usa o critério, né, para julgar a tradição, também Jesus acolhe uma tradição, que é o próprio cânon, né? Jesus ali, no caso, Jesus não diz, ó, esse livro, ele não estabelece o cânon, mas o cânon ele já estava, o cânon judaico ali, ele estava, o cânon pelo menos da Torá, os profetas e os escritos, ele estava disponível ali, né? E Jesus, ele acolhe aquilo ali, né? E a partir desse cânon, então, ele faz o julgamento, né? Da tradição, então, né? Acho que isso é importante a gente considerar também. Assim, isso é importante, mas apesar de que para Jesus o cânon não é tradição, né? Porque ele é o responsável por aquilo. Não, sim, tudo bem. Mas assim, eu não sei se a tendência hoje é essa, Bruno, de rejeição aos pais. Eu acho que essa é uma tendência, talvez entre evangelicais, muito presente. Entre alguns grupos luteranos, eu acho que talvez não seja. Eu tenho percebido isso, assim, há jovens luteranos que investem mais tempo no estudo de pais ou de dogmáticos luteranos do que das escrituras. E aí tem uma dificuldade, né? Porque eu vejo, ao mesmo tempo em que nós precisamos, de fato, valorizar os leitores anteriores, e não importa o tempo deles, não importa o momento, né? A interpretação não deve ser julgada pela época, mas por sua densidade, por sua capacidade de expor o texto tal qual ele é, né? Com devido cuidado. Mas existe um fascínio do antigo, eu acho que isso existe e é perigoso para os incautos, para pessoas assim, que não têm a capacidade de avaliar uma interpretação, mas às vezes não, mas aí vem o perigo da frase que você usou, que é muito verdadeira, mas que é perigosa, que é esse assim, ele é mais sábio do que eu. Né? Eu vou olhar para um Irineu de Lyon e falar assim, ele é mais sábio do que eu, ele é mais sábio do que o meu pastor. Ele disse isso concorda com essa outra tradição. Ele está certo, então essa outra tradição está certa. Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de associação. Sim, Por isso eu acho que é preciso os dois lados da história. Eu vou ler o antigo com muito respeito, até pelo que ele construiu, pelo que ele viveu. Ao mesmo tempo, eu gostaria que nós tivéssemos a ousadia de Lutero, que diz assim, os pais erraram muito por não saberem as línguas devidamente. Né? Assim, não que, eu sei um pouquinho, eu tenho a ferramenta, então eu sempre vou ler melhor. Pelo contrário, às vezes eu posso ler pessimamente, confiado numa ferramenta que eu tenho e num conhecimento mais ou menos que eu tenho. E por isso eu acho que o recurso aos antigos ele deve enriquecer a nossa leitura e até fazer a gente suspeitar da nossa leitura também, em alguns pontos. Olha, se esse pessoal que se dedicou tanto a isso, que escreveu tanto sobre isso, consegue errar, em alguns momentos errar de forma óbvia, por que eu não erraria também?
Né? Então, por isso mesmo eu vou ler mais, por isso mesmo eu vou ampliar o meu diálogo com esses outros leitores antigos e contemporâneos para ter uma perspectiva mais ampla da coisa, né? Eu acho que a gente precisa desse equilíbrio, né? Do valorizar, do acolher e, ao mesmo tempo, não de forma submissa. Né? Uhum. Que eu acho que é o que o Lutero fez. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, né, sobre as consequências, né, de traduzir o texto bíblico, né, que Lutero traduziu do original para o alemão, e aí, exatamente chegando até nós, né, no português, não só o texto bíblico, mas também muitos textos da tradição dos pais da igreja, né, e é óbvio que nós olhamos, por exemplo, para os credos ecumênicos, né, e falamos assim, perfeito, né? Mas por que ele é perfeito? Porque ele está simplesmente descrevendo aquilo que está nas Sagradas Escrituras, assim como as confissões luteranas, né? Elas são boas porque nos levam a meditar de forma correta nas Sagradas Escrituras. E aí a minha pergunta era isso, assim, né? Como achar o equilíbrio, né? Onde achar o equilíbrio? Porque isso que o pastor César tá dizendo, parece que a gente tem que viver, né? A minha esposa sempre fala que o mundo é um pêndulo, né? Ou quando não tá para um lado, tá sempre para o outro, né? E aí o desafio é caminhar nesse meio, né? Equilibrado. Pastores, como a gente pode fazer isso? Eu acho que isso que o pastor César falou realmente é verdade. Eu, quando falava, eu estava em mente especialmente o meio mais evangélico e, de fato, quando a gente para olhar essa, vamos dizer assim, essa debandada para as igrejas tradicionais como um todo, né, a gente vai perceber uma tendência quase que acrítica, né? Tão a crítica quanto a evangélica, em certos sentidos, né? Isso é problemático. Eu acho interessante que os próprios, por exemplo, se a gente pega Martin Chemnitz, que é um grande confessor da Igreja Luterana, inclusive autor de parte da Fórmula de Concórdia, ele nos instrui o que buscar em cada um dos pais, por exemplo, né? E ele nos adverte sobre o que cuidar com cada um, porque exatamente, até por essa questão das línguas, exatamente por essa questão das tendências, né? Ele diz que, claro, São Jerônimo, que é o grande tradutor, né? Olha, ele é preferível em termos de quando se trata ali da análise do texto e tudo mais, né? Ele diz, os pais gregos, a interpretação deles é preferível às vezes que os latinos, porque eles sabiam a língua, eles falavam a língua, etc. Né? Então, essas coisas, elas são úteis a gente ter em mente. Agora, como é que a gente permanece nesse equilíbrio? Eu acho que é uma pergunta assim, muito complexa, porque a tendência é sempre eu pensar que eu sou equilibrado, né? Quem é mais que eu é radical, quem é menos, enfim. Então, geralmente, a gente se toma como a medida, né? Isso é que é complicado. Eu acho que não é a solução, mas pelo menos um passo, é não ser um homem de um livro só. Né? Então, quando a gente está no estudo, assim, realmente, a gente, ouvir, né? Aprender a ouvir os demais, né? Os que vêm antes, mas os que também são contemporâneos, etc. Porque assim a gente consegue pelo menos saber das demais possibilidades, né? Mas eu acho que ainda anterior a isso, e aí não diz tanto com respeito ao método, mas com a intenção, eu acho que a gente ter o coração no lugar certo, né? Querer saber a verdade sobre a coisa, né? Eu acho que é isso. Que você pode ouvir, assim, inúmeras opiniões, mas se você está obstinado ali numa determinada opinião ou numa determinada questão, não vai fazer muito efeito, né? Então, como manter o equilíbrio, eu acho que é uma pergunta bem complexa para a gente responder. Eu não saberia na totalidade, assim. Perfeito, eu acho que a sua fala de não ser um homem de um livro só, eu acho que é um bom guia, né? Nós encerramos esse bloco por aqui, né? E nos encontramos na próxima semana para falar sobre um tema também, assim, que por vezes é só encontrar dentro da igreja luterana, pelo menos de forma bem distinta, que é a lei e o evangelho, como eles se relacionam também
na nossa vida, com a pregação do pastor, mas também com a nossa própria leitura individual. Nós nos encontramos semana que vem, em bênção de Deus.